Bom dia, meu irmão, minha irmã. Temos mais uma vez a oportunidade de termos os nossos corações unidos na adoração e louvor ao Senhor da nossa vida. Esse Deus que tem nos guardado durante estes dias difíceis, este Deus que nos dá motivos para celebrarmos o seu nome, este Deus que nos abençoa com mais um Dia das Mães. Por isso, nós rendemos glórias ao seu nome. Por isso, nós ficamos felizes pela oportunidade de estarmos conectados a Ele por um só coração, já que temos um só Senhor. Nós iniciamos este culto em nome do Pai, Filho e Espírito Santo e assim nos encaminhamos para este tempo de adoração ao Senhor. Somos convocados então pela palavra de Deus no Salmo 33, versos 1 e 2, onde diz: Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. O salmista então nos convida ao louvor do Senhor, este Deus que tem dado todos os dias a nós não apenas o fôlego de vida, mas muitos motivos para estarmos felizes diante dele. Ouçamos o prelúdio e nos preparemos para o culto do Senhor. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde em torno ao teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Deus Santo, livro grande, Deus tomamos, com fé singela e reverente amor. Filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos ter conselho receber, e sendo ponte mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer. Temos diante de nós a oportunidade de, mais uma vez, confessarmos ao Senhor os nossos pecados como fruto de um genuíno arrependimento. O Salmo 32, versos 1 e 2, nos dizem assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. A palavra de Deus, então, fala acerca desta bem-aventurança daqueles em quem o Senhor não encontra iniquidade. Nós somos aqueles que pecamos por conta da nossa condição. Contudo, não temos prazer em viver na iniquidade. E é justamente por isso que temos este momento, este espaço na liturgia do culto,
para fazermos uma justa e necessária reflexão acerca dos nossos atos, acerca da nossa vida, acerca das nossas escolhas. E quando percebemos que elas não são condizentes com a vontade de Deus, nós então temos a oportunidade de confessarmos os nossos pecados e crer que Ele tem derramado do alto dos céus o seu perdão sobre as nossas vidas. Então, dedique este tempo para confessar os seus pecados ao Senhor. Oremos silenciosamente. Deus de graça, perdão e misericórdia, Deus que nos ama de maneira que, mesmo a despeito dos nossos pecados, a despeito de, por vezes, as nossas palavras, os nossos pensamentos e as nossas atitudes não serem condizentes com a Tua vontade, ainda assim Tu nos amas. Por isso, constrangidos pelo Teu amor, nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, porque cremos no Teu poder, cremos na Tua ação e cremos que é Tua vontade nos purificar, nos limpar, a fim de nos encaminhar para uma nova vida. Por isso, ó Deus, nós confessamos os nossos pecados, crendo na Tua graça e na Tua misericórdia e sabendo que o Senhor há de trazer sobre nós renovo por meio do Teu grande amor. Oramos agradecidos, na certeza de que fomos perdoados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ainda no Salmo 32, no verso 5, nós lemos: Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. É o que nos diz a palavra de Deus, que nos garante que pecado confessado é pecado perdoado. E perdoados pelo Senhor, nós somos tomados de imensa alegria, indizível alegria. E não poderíamos fazer outra coisa senão louvar ao Senhor. Então, prepare aí o seu coração e vamos juntos louvar ao Senhor. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz. Força vem do nosso Deus, que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo para esta nação. É o clamor da
amar. Quero amar sem distinção nem preconceitos, sem intrigas, sem perfeita comunhão, e viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar, de compreender e cobrir imperfeições. Quero andar lado a lado com você e na angústia, verdadeiramente ser o seu irmão e viver o perdão que vem de Deus para nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar, e está pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou o amor. Quero andar lado a lado com você e na angústia, verdadeiramente ser o seu irmão e viver o perdão que vem de Deus para nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você e nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar, e está pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou o amor, que nos deu o dom de amar, que nos ensinou o amor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 31. Salmo de número 31, nós vamos ler dos versos de 1 a 9 e, posteriormente, nós vamos pular lá para o versículo 22 e vamos ler até o verso 24. Então, Salmo de número 31, do versículo 1 até o versículo 9, e após vamos para os versos 22 a 24, encerrando então no verso 24 a leitura desta manhã. Diz-nos assim a palavra de Deus, Salmo 31, do verso 1 a 9, e depois do verso 22 ao verso 24. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborreces os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição. Conheceste as angústias de minha alma e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza os meus olhos se consomem e a minha alma e o meu corpo. Verso 22. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz.
quando clamei por teu socorro. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. É o que nos diz a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor por sua palavra e que ela seja plenamente aplicada em nossos corações e que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da mesma. Agora eu quero convidar você a um tempo de oração de adoração e louvor. Oração onde nós reconhecemos quem Deus é e o que Ele tem feito por nossas vidas, em nossas vidas, através de nossas vidas. Eu quero convidar você, como temos feito recorrentemente, a pausar um pouco o vídeo, pensar na grandeza, na riqueza de Deus e, em oração, falar com Ele. Ore ao Senhor, adore ao seu santo nome. Vamos orar? Estamos nos encaminhando para o momento de edificação na palavra de Deus e nós somos convocados a este momento, mais uma vez, no Salmo 33, versos 4 e 5, que diz assim: porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. É o que nos diz a palavra de Deus. Antes de nós passarmos para o nosso momento de reflexão bíblica, eu quero convidar você a ouvir mais uma participação musical. E assim nos preparamos para esse tempo de edificação na palavra do Senhor. Passar em toda a profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, com aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê, tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor, mistério, expressão, vida e luz do Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuro, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar, e desse os meus bens ao mais pobre, eu morresse em favor de alguém. Se eu não tivesse amor, de nada valeria. Se eu não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria, vazio seria ao falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o amor, se eu não tivesse amor, de nada valeria. Se eu não
tivesse amor, proveito algum teria, fria e sem razão, a vida então passaria, vazio seria o falar, um sino que insiste a tocar, dentro de mim não falece o amor. Vamos falar com Deus mais uma vez? Senhor, nós vamos abrir a Tua palavra para nela meditarmos. Reconhecemos a nossa incapacidade de, por nós mesmos, percebermos a Tua vontade. Por isso, necessitamos da orientação e iluminação do Teu Santo Espírito, para que, ao lermos a Tua palavra, sejamos alimentados por ela e tenhamos a compreensão da Tua vontade para as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de nosso Senhor Jesus, segundo a narrativa de Mateus, no capítulo 15, do verso 21 ao verso 28. Este será o texto que nos servirá de reflexão nesta manhã, manhã especial, porque é a manhã que o Senhor nos deu, manhã especial, porque também hoje nós celebramos o Dia das Mães. E vamos, nesta oportunidade, olhar para uma mãe. Um texto bíblico que fala sobre uma mãe, não revela o seu nome, apenas a localidade de onde ela vem, mas que traz a nós importantes reflexões. Então, Evangelho de Nosso Senhor Jesus, segundo a narrativa de Mateus, no capítulo 15, do verso 21 ao verso 28. Diz-nos assim a palavra de Deus. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. É o que nos diz a palavra de Deus. O grande artista pernambucano Alceu Valença escreveu uma canção que tem por título Coração Bobo. E nesta canção ele diz o seguinte: meu coração tá batendo como quem diz não tem jeito, zabumba, bumba esquisito, batendo dentro do peito. Teu coração tá batendo como quem diz não tem jeito, o coração dos aflitos pipoca dentro do peito. Hoje é Dia das Mães e é justo pensarmos num texto que fale sobre o que é ser mãe, os desafios da maternidade. Nós lembramos que ser mãe não se trata apenas da capacidade de gerar filhos de maneira natural,
Ser mãe é a experiência de toda mulher que gesta. Gesta, antes de tudo, no coração. Às vezes, para algumas mulheres, não é possível a gestação natural. Para todas as mulheres, é possível a gestação do coração. E essa é a gestação que realmente importa. Você deve ter percebido a letra do Alceu Valença, que fala sobre coração, um coração aflito, um coração que bate dentro do peito, às vezes de maneira esquisita, o coração do aflito que pipoca dentro do peito. É uma imagem que retrata muito da realidade e encontra consonância com a mãe do texto que lemos. Como eu disse, seu nome não é dito aqui, apenas a sua cidade de origem, e não é à toa que o texto bíblico faz questão de ressaltar a cidade de origem ou a etnia de origem desta mãe. O que esta mãe passa no texto que nós lemos é uma situação que pode ser traduzida de inúmeras outras formas, de inúmeras outras aflições, e uma mãe que lê esse texto certamente se encontra com esta mulher. Porque para uma mãe esta relação de amor e aflição é algo perfeitamente aplicável, especialmente no que se refere à relação com os filhos. O coração de uma mãe pipoca dentro do peito, especialmente em dias de preocupação, especialmente quando o filho sofre, especialmente quando o filho toma decisões que não são as melhores decisões. A mãe é este símbolo, né, daquela mulher que, por causa dos filhos e por causa do amor que sente pelos filhos, esta mulher se vê forte e capaz de enfrentar o mundo e vencer o mundo para ver os seus filhos bem, saudáveis, em paz. A mãe é capaz de ouvir todo e qualquer tipo de impropério, se isto for necessário, para trazer algo de bom para os seus filhos. E o texto que lemos fala um pouco sobre isso. Fala sobre esta mãe que vence inúmeras barreiras, até mesmo uma fala que encontra eco na cultura daquele tempo, mas que não responde suficientemente àquilo que ela desejava. Esta mulher, como diz o texto, é uma mulher cananeia. Ela não tem nome, apenas nos é dito acerca da sua etnia. E o texto está escrito desta forma simplesmente para mostrar que esta mulher era alguém que não pertencia ao grupo social de Jesus. Ela vinha de um outro lugar, tinham outros costumes, ela estava fora desse circuito de Israel, né? desse mapa de Israel, para o qual o próprio Jesus, como vemos no texto, diz que primeiro ele vem para as ovelhas da casa de Israel. Esta mulher não era uma ovelha da casa de Israel, ela era de fora. Contudo, esta mulher está vivendo um tormento, está vivendo dias difíceis pelo fato de ver a sua filha em uma situação na qual ela não tem solução, ela não sabe o que fazer, ela não consegue resolver o problema da sua filha. Diz o texto que a sua filha sofre de possessão demoníaca, sua filha está endemoniada e ela não sabe o que fazer. Por isso ela deixa a sua terra, o texto não deixa claro como ela ficou sabendo acerca de Jesus,
a maioria dos comentaristas bíblicos trabalham a ideia de que, como a fama de Jesus percorria por todos os lugares, ela provavelmente soube de que havia um homem chamado Jesus que estava dizendo ser o Filho de Deus e que ele era poderoso em palavras e obras. E por isso, então, ela larga tudo, larga inclusive a sua própria filha, que sofria, para ir ao encontro de Jesus. Então, quando esta mulher encontra com Jesus, aqui nós temos o encontro de dois povos, aqui nós temos o encontro de pelo menos duas culturas, aqui nós temos o encontro improvável da maneira como foi entre um homem e uma mulher, desta maneira pública. Porque na cultura, especialmente na cultura de Jesus, era humilhante para ele e para ela a maneira como ela veio procurar a Jesus e este atendimento em público. Não é à toa que, conforme lemos no texto, os discípulos trabalham e pedem ao Senhor para que ele mande ela embora. Porque é uma situação vexatória, é uma situação humilhante, é uma situação na qual os discípulos não estão dispostos a enfrentar, a encarar. Essa mulher vence todas estas barreiras para ir falar com Jesus. E diz o verso 23 que Jesus, olhando para essa mulher, resolveu não lhe responder palavra. Um texto como esse relata uma situação dramática como essa, e nós vemos então o poder de influência de uma cultura. Jesus era um homem de seu tempo e ele sabia as implicações que teria em uma conversa pública com uma mulher cananeia. Então, Jesus, num primeiro momento, prefere não responder palavra, ficou em silêncio. E após ter ficado em silêncio, vem o pedido dos seus discípulos, então, para que ele despeça aquela mulher. E Jesus diz, olha, eu não vou fazer isso porque eu não sou enviado para lidar com ninguém fora deste contexto. Ao que gera, de alguma maneira, frustração nos seus discípulos. Contudo, aquela mulher vem falando para Jesus, olha, tem compaixão de mim, socorre-me, diz o texto. São os dois pedidos que essa mulher faz. Tem compaixão de mim e socorre-me. Insistentemente, ela pede socorro a Jesus. E depois de pedir socorro a Jesus pelo menos por 2 vezes, Jesus responde a esta mulher de um jeito que para nós soa completamente esquisito. Parece que Jesus está sendo grosso, ríspido com aquela mulher, mas o que nós vamos ver posteriormente é que tudo aquilo não passava de uma espécie de teste de fé. Jesus vira para aquela mulher e diz, no verso 27, melhor dizendo, no verso 26, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Esta palavra de Jesus foi dentro do seu contexto cultural para mostrar como o grupo dentro de Israel enxergavam os cananeus. Eles tinham um outro viés religioso, outro viés cultural. E mesmo diante desta fala de Jesus, no verso 27, ela responde, sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Primeiro ela fala que se tiver migalha para ela, está tudo bem, e que também ela olha para Jesus, ela vê a Jesus como sendo aquele dono que dá as migalhas aos cachorrinhos.
E isso faz com que Jesus, de alguma maneira, fique absolutamente surpreso com a reação daquela mulher, ao ponto em que ele diz: mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E narra o texto, então, que desde aquele momento a sua filha ficou sã. No Dia das Mães, então, nós olhamos para esta história, olhamos para esta mulher e extraímos aqui da palavra de Deus algumas lições muito preciosas que nos servem a todos, não apenas às mamães, mas a todos. Porque com esta surpresa de Jesus diante desta mulher, ele de alguma maneira mostra a sua atitude, a sua fé como um exemplo. E não é a primeira vez que Jesus faz isso com alguém de fora de Israel. Você deve lembrar também da narrativa de Lucas sobre o centurião romano que foi pedir a Jesus a cura para o seu servo, né? E ele diz a Jesus que Jesus não precisava se dirigir até a casa dele, mas que bastava uma palavra de Jesus e ele tinha fé que o seu servo, lá onde ele estava, seria curado. E naquela oportunidade Jesus também fala que não viu em Israel uma fé como aquela. E mais uma vez se tratava de alguém de fora do circuito religioso e cultural de Israel, tal como é aqui no texto em que nós estamos lendo, né? Então Jesus, de alguma maneira, exalta o exemplo desta mulher, as suas atitudes, e a abençoa. E nós queremos jogar luz nestas atitudes, né, que nós encontramos nesse texto. A primeira delas é que esta mulher foi um exemplo de fé ativa. Ela foi um exemplo de fé ativa, porque ela vai contra todas as tendências da sua época. Primeiro, ela vai atrás de um homem, que já seria por si só vexatório. Segundo, que este homem é alguém de fora do seu contexto e de fora da sua expressão religiosa. Isso significa que, movida pela fé, esta mulher correu riscos. Ela sabia que não se tratava apenas de uma situação de vexame ou vergonha, mas de que ela poderia, de alguma maneira, ser punida e não só criticada pela ação que teve. Contudo, ela, por meio da fé, vence estas barreiras, vence estes medos daquilo que poderia acontecer em detrimento de algo maior e melhor. Porque, no final das contas, ela se encontra numa situação em que o seu coração se encontra aflito por ver-se diante de um problema que ela mesma não consegue resolver. Quando nós estamos, especialmente em situações com as quais nós vemos que não temos força o suficiente ou poder o suficiente para lidar com aquelas questões, então nós sabemos que nós não temos outro caminho senão o caminho da fé. E é tomado de fé que aquela mulher vai em busca daquele que pode ajudar. Que exemplo maravilhoso de alguém que vence barreiras, supera possibilidades de medo e de vexame, para, por meio da fé, buscar aquilo que lhe é necessário, que é importante. Nós vemos que a busca dessa mulher, antes de ser uma busca pura e simplesmente pela resolução de um problema, é uma busca por compaixão, como diz o verso 22. Esta é a primeira palavra que esta mulher tem para Jesus. Ela não diz a ele, olha, resolve o meu problema. Ela não diz a ele que tipo de rito ele deveria fazer. O que ela diz a ele é,
tem compaixão de mim. É como se ela quisesse dizer para Jesus, por favor, de alguma maneira, tente sentir a minha dor. Tente sentir o que eu estou sentindo. E logo depois do segundo pedido, ela diz, socorre-me. Ela está clamando aflita por socorro. Perceba que, e como nós vimos no final, Jesus vai falar acerca da fé desta mulher, ela exemplifica aquilo que muitos outros textos bíblicos nos dão certeza acerca de como é a dinâmica da fé. A fé, ela sempre implica em movimento. Fé sempre implica em busca. Fé sempre implica neste caminho a ser percorrido em busca de Deus, em busca de compaixão, em busca de misericórdia. Não apenas procurando a Deus na resolução de problemas, mas buscando a Deus para ter esta aproximação de corações. Compaixão. Fé implica neste movimento que vai em busca daquele que dá sentido à vida. E é por isso que quando nós olhamos para esta fé a qual o texto está falando, nós entendemos muito claramente que ela não tem a ver com aquela possibilidade filosófica. Fé não se trata apenas de uma disposição para acreditar. Fé não é pensamento positivo. Essa mulher não ficou em casa pensando positivo, cruzando os dedos, torcendo para tudo dar certo. Ela, inclusive, se coloca em vulnerabilidade e até compreende a importância de até mesmo deixar a sua filha de alguma maneira vulnerável, mas ela não faz isso porque quer, faz isso por um bem maior. Ela vai em busca de um Deus que se compadece. Ela vai em busca de alguém que, de alguma maneira, tenha a capacidade de sentir a sua dor, de entender a sua aflição. É o pensamento desta mulher, que está aflita, mas tem uma fé ativa o suficiente para não ficar em casa apenas torcendo para as coisas melhorarem. Ela vai em busca de Jesus. E, naturalmente, no Dia das Mães, nós, inevitavelmente, pensamos sobre a tarefa e o desafio da criação e condução dos filhos. E vemos que uma fé ativa, uma fé em movimento, uma fé que busca a compaixão de Deus, mas não apenas nestes momentos, mas na vida como um todo, este tipo de fé precisa ser desenvolvida por nós. Nós não podemos nos dar o direito de tratar a fé como algo semelhante a pensamento positivo. Fé é movimento, é fé que busca, é fé que sabe que o coração de Jesus é cheio de compaixão, graça e misericórdia. E por isso apela a Ele, por isso vai na direção dEle. É assim que nós devemos ter e viver este tipo de fé. Uma fé ativa, uma fé que se estabelece mesmo em meio aos medos e preocupações. Ainda assim, e apesar de medos e preocupações, nós precisamos buscar este Deus que é cheio de misericórdia e compaixão. Esta mulher também, para a qual Jesus, admirado, disse que grande é a sua fé, esta mulher, além de ser um exemplo desta fé ativa, desta fé operante, desta fé que busca, esta mulher também mostra a nós um grande exemplo de abnegação.
porque a busca e o perigo em que esta mulher se coloca, as possibilidades humilhantes, vexatórias e até legais, onde ela estaria descumprindo situações legais e poderia ser duramente repreendida por isso, tudo isto esta mulher faz por causa da sua filha. E o nome disto é abnegação. É negar-se a si mesmo em prol de alguém. No texto que nós lemos, Jesus dirige palavras duras àquela mulher, especialmente aquela que lemos no verso 26, quando Jesus diz: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Mas perceba que ao invés de sentir-se humilhada, ela entendeu que as migalhas dadas por Jesus seriam suficientes para curar a sua filha. Então, o primeiro aspecto de abnegação que vemos aqui, esta mulher diante de Jesus, não levando esta questão para as diferenças culturais, religiosas, não se sentindo humilhada por Jesus, mas entendendo, olha, se são migalhas que o Senhor tem para mim, eu sei que migalhas serão suficientes para trazer de volta a paz ao coração da minha filha e também ao meu coração. É interessante porque não apenas aqui, mas em outras narrativas do Evangelho também, nós vemos Jesus mostrar o fato de que a religião verdadeira, ela nunca é feita sozinha. Não existe religião verdadeira onde apenas um único ser a exerce. Porque a religião verdadeira, ela não é egoísta, ela está sempre a olhar para o outro. Você deve lembrar, por exemplo, do próprio Jesus dizendo, lá em Mateus capítulo 25, versos 35 e 36, quando Jesus fala, olha, tive fome e me deste de comer, sede me deste de beber, nu e me vestiste. E Jesus perguntou, mas quando foi que nós fizemos isso? Porque elas fazem isso abnegadamente, elas não fazem isso por conta da pessoa, elas fazem isso porque o seu coração foi transformado nisto. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses e falando sobre as características dos eleitos de Deus, ele diz, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo mostra que não basta sermos uma espécie de recipiente de fé, amor e esperança. Para o apóstolo Paulo, a marca dos eleitos é de que a fé precisa ser operosa, o amor precisa ser abnegado e a esperança precisa ser firme. E, na verdade, estes três elementos precisam caminhar juntos. Um depende do outro. Na nossa sociedade de consumo exagerado, como há muito tempo se diz, abnegar-se é uma decisão extremamente corajosa. Abster-se de privilégios, de ganhos, em detrimento de outro, se constitui para nós como um enorme desafio, porque o tempo todo as propagandas, o marketing, os outdoors, tudo diz acerca daquilo que você pode ter, que você pode adquirir, que você pode comprar, porque isso vai deixar você feliz. Mas abnegar-se é abrir mão de tanta coisa para termos o privilégio e a alegria de vermos o outro feliz, pleno.
esse é o desafio da abnegação. E já que esta é uma característica que Deus deseja de nós, que sejamos abnegados em amor, abnegados em fé, Deus resolveu nos dar uma escola. E sem sombra de dúvidas, a escola da abnegação tem o nome dos nossos filhos. Porque, especialmente as mães, por causa dos filhos, perde-se o sono, por causa dos filhos, sente-se dor, por causa dos filhos, lágrimas correm pelos olhos. É como diz um velho ditado português, depois que filho parir, nunca mais a barriga encher. Um ditado creditado a uma senhora portuguesa. Esta é uma capacidade que brota, que nasce das mães. O tipo de fé, amor e esperança que Deus deseja para nós passa pela abnegação, passa pelo desenvolvimento desta capacidade de alguma maneira, nos negarmos, nos anularmos para beneficiar a outro. Abnegação, um valor importante para a vida cristã. Jesus, falando para os seus discípulos, ele diz, olha, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Abnegação. Negar a si mesmo para tomar a cruz e seguir a Jesus. Essa mulher venceu inúmeros preconceitos, inúmeras possibilidades de vexame, tudo isso por amor à sua filha. Mas o texto também nos mostra a importância da perseverança, de insistência, mesmo diante das respostas negativas que veio recebendo até então. É interessantíssimo porque nós também vivemos esses tempos, né, que o filósofo Zygmunt Bauman vai falar sobre modernidade líquida, e já falamos sobre isso algumas outras vezes, mas esse tempo é marcado por uma coisa de que diferente de algum tempo atrás, né? Quando há algum tempo atrás as coisas se quebravam, o ímpeto imediato era a tentativa de consertar. E só depois de muito tentar, depois de muito se esforçar, e não sendo possível, aí então o objeto era descartado e um novo precisava ser adquirido. Hoje, nos primeiros sinais em que o objeto começa a apresentar problemas, na maioria das vezes não há o ímpeto de consertar, mas há o ímpeto de substituir. Se o objeto já não funciona como antes, ele começa a apresentar problema, então está na hora de trocar. Contudo, conforme o tempo vai passando, e nós temos visto que, da mesma maneira como hoje as pessoas descartam as coisas nos primeiros indícios de problemas, infelizmente, elas também têm descartado as pessoas. Lamentamos porque tem nos faltado perseverança. Especialmente no que se refere àquilo que nós temos de mais precioso, que é o cuidado dos nossos filhos para o Senhor. Como a palavra de Deus nos ensina, os filhos são do Senhor. Eles são do Senhor. E nós precisamos perseverar nesta fé de que eles são do Senhor. Portanto, insistir e persistir não se trata de exigir. Insistir, persistir é uma questão de fé. É uma confissão.
é uma mensagem, uma declaração de que nós cremos que aquele diante do qual nós perseveramos, nós insistimos, nós persistimos, de que este tem poder para mudar a sorte, a situação daqueles para o qual nós estamos clamando e pedindo. Nós hoje lidamos com muitas situações, especialmente com situações de filhos que são criados nos caminhos do Senhor e que por algum motivo, neste meio do caminho, acabam se perdendo. E nós queremos lembrar que, primeiro, a história ainda não acabou. Este tempo e este momento em que, por vezes, os nossos filhos se desviam dos caminhos do Senhor, por vezes também se mostrarão como um necessário aprendizado, semelhante à história do filho pródigo, que acha que tem o domínio da sua vida, acha que sabe conduzir a sua história e depois percebe que não dá conta disso e por isso volta para casa. Então, a nossa palavra nesta manhã, especialmente para você, mamãe, papai, que por algum motivo, neste momento, o seu filho não se encontra nos caminhos do Senhor, persevere, porque a história ainda não acabou. Continue diante de Deus. Continue clamando pela compaixão e pela misericórdia do Senhor. Continue com esta fé ativa que busca o Senhor e que, de alguma maneira, nega a si mesmo para que o seu filho, a sua filha, possa viver a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Nós não desistimos dos nossos filhos. Nós perseveramos, seguimos em frente. Imagine o que era para aquela mulher ver a sua filha tomada por espíritos imundos e não saber, não ter solução. Ela perseverou e nós precisamos perseverar. Fé ativa, fé que busca ao Senhor, fé abnegada, fé que abre mão de privilégios, abre mão de si para poder olhar para o outro. Fé perseverante, fé que sabe qual é o melhor caminho para os filhos. Fé que não desiste de acreditar que os nossos filhos são herança do Senhor e não há nada e nem ninguém que faça mudar esta realidade. Continuamos então crendo, continuamos intercedendo, continuamos a acreditar que os propósitos de Deus haverão de se cumprir na vida dos nossos filhos, naqueles que andam nos seus caminhos e também na vida daqueles que por algum momento se desviaram. A história ainda não acabou e nós seguimos crendo em Deus. Neste Dia das Mães, onde estamos vivendo um dia muito diferente, certamente muito diferente do que gostaríamos de viver. Alguns já não têm mais as suas mães vivas para abraçar neste dia. E nem sempre este dia é fácil para estas pessoas. Outros têm as suas mães ainda em vida, mas talvez por conta do isolamento tenha alguma dificuldade de encontrar hoje a mãe para poder dar um abraço. Talvez só um telefonema será possível, enfim. Mas hoje, na palavra de Deus, nós aprendemos com o exemplo de uma mulher que recebeu de Jesus a admiração. Grande é a tua fé. E para esta mulher que recebeu a admiração de Jesus,
nós nos debruçamos na palavra de Deus para, a partir do seu exemplo, extrair lições para nós. Logicamente, o texto, ao passo em que fala da fé desta mulher, mais do que isso, fala sobre a grandeza, a bondade, a misericórdia e a compaixão de Deus para com os seus filhos. Deus se compadeceu desta mulher e curou a sua filha. Deus tem se compadecido de nós nesses dias difíceis. Deus tem se compadecido das mães, das lágrimas das mães, das preocupações que as mães têm. E Ele haverá de abençoá-los. Esta é a nossa certeza por meio da fé. Vamos orar? Graças te rendemos, Senhor, pelo dia de hoje e porque neste Dia das Mães, por meio da Tua palavra, nós olhamos para o exemplo desta mulher, cujo nome não sabemos, mas que demonstrou ter uma fé que busca o Senhor, ter um amor absolutamente abnegado, amor que consegue abrir mão de si mesmo para o bem do próprio filho, como é tão natural, tão peculiar das mães. E também vimos, ó Deus, esta fé que persevera, crendo na Tua bondade e na Tua misericórdia. Por isso, nós clamamos ao Senhor, especialmente pelas mamães, por este dia, que o Senhor conceda a elas alegria, graça, sabedoria, misericórdia. Pedimos de maneira muito especial pelas mamães que não podem hoje abraçar os seus filhos. Pedimos pelas mamães que hoje é um dia de luto, porque perderam os seus filhos, especialmente em meio a esta pandemia. Pedimos pelas mamães que se preocupam pelo fato dos seus filhos estarem desviados dos Teus santos e retos caminhos. Tem misericórdia, Deus. Que o Senhor, do alto dos céus, ouça o pedido de socorro dessas mães. Ouça o pedido de compaixão dessas mães. E assim como Tu disseste para esta mulher, segundo a narrativa bíblica, o Senhor também possa dispensar os Teus cuidados e que estas mães possam ouvir também do Senhor que os seus filhos serão abençoados, curados pelo Senhor. Esta é a oração que fazemos, crendo no Teu poder, na Tua graça e na Tua misericórdia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos nos encaminhando para o término da nossa celebração nesta manhã, e a palavra de Deus, do Salmo 33, versos 8 e 9, nos diz assim: Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. É o que nos diz a palavra de Deus. Bom, queremos lembrar aos irmãos que durante a semana temos tido uma dinâmica naquilo que nos é possível fazer. Então, temos nos encontrado às quartas-feiras pelo aplicativo Zoom e tem sido uma bênção, uma experiência muito boa, onde nós podemos matar um pouquinho da saudade, conversar um pouquinho e também orarmos juntos e refletirmos um pouco sobre a palavra de Deus. As nossas reuniões têm durado em torno de 1h10, por aí, e tem sido muito boa, tem enchido nosso coração, tem aquecido nosso coração com alegria pela possibilidade de vermos os irmãos. Eu quero convidar você que por algum motivo ainda não se juntou a nós para fazer parte nesta quarta-feira, a partir das 19 horas, pelo aplicativo Zoom. Nós queremos louvar a Deus também pela vida dos irmãos que continuam contribuindo regularmente com seus dízimos e as suas ofertas. O Senhor tem nos abençoado
E isto é a prova de que o Senhor continua sustentando o seu povo. Também oramos por aqueles que estão tendo dificuldades com os seus empregos, com a sua renda, e nós pedimos que o Senhor também os alcance com graça e misericórdia. Lembramos que toda situação em que se requer algum tipo de auxílio, algum tipo de ajuda, nos procure. Procure o presidente da junta diaconal, procure o pastor, procure os presbíteros, e nós poderemos agir de alguma maneira para ajudá-lo no enfrentamento destes dias difíceis. Se você deseja depositar o seu dízimo, a sua oferta, nós reiteramos o anúncio que temos feito sobre de que o melhor jeito é fazendo isto de maneira eletrônica. E no final do nosso vídeo, no final do culto, nós colocamos aí, disponibilizamos os dados necessários para a transferência eletrônica. Se você não utiliza esse tipo de recurso, você pode também solicitar ao presidente da junta diaconal a presença de um dos diáconos destinados a esta movimentação no domingo, para que ele possa buscar o dízimo na sua casa e levar diretamente para a tesouraria da igreja. Isto tem acontecido todos os domingos, de 9 da manhã até as 13 horas da tarde. É momento de intercedermos ao Senhor, pedindo pelas pessoas que têm sofrido, especialmente nestes dias de pandemia. Lembramos dos nossos irmãos e também tempo para nós agradecermos ao Senhor, porque mesmo em meio a tudo que temos vivido, Ele tem nos abençoado. Né? Mais uma semana que nós nos encaminhamos, uma semana que teremos aniversariantes, semana em que teremos desafios, semana em que o Senhor, mais uma vez, haverá de estar presente em nossas vidas, dando-nos da sua presença, que nos é necessário e fundamental. Portanto, quero convidar você a, mais uma vez, pausar o vídeo e compartilhar aí na sua casa, com os seus, o seu motivo de gratidão e também o seu pedido de oração. Após a sua oração pessoal ou a sua oração familiar, você retorna, porque aí nós vamos fazer uma oração todos nós juntos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, prostrados diante da Tua presença, clamamos por Tua graça e misericórdia em nossas vidas, em nossos dias, especialmente neste momento em que enfrentamos esta pandemia de nível mundial. Senhor, nós temos visto hospitais lotados, pessoas que não têm conseguido atendimento. Tem misericórdia, Deus, do nosso país, da nossa cidade, do nosso estado. Tem misericórdia do mundo, Pai, que tem sofrido com esta pandemia. Continuamos a clamar ao Senhor para que o Senhor use os meios necessários, disponíveis, até mesmo aquilo que foge do conhecimento do homem. Pedimos a Deus que o Senhor nos ajude aqueles que estão trabalhando na linha de frente da ciência, no desenvolvimento de uma vacina. Pedimos a Deus por aqueles que estão na linha de frente nos hospitais, no enfrentamento desse vírus. Pedimos então por enfermeiros, médicos e demais profissionais, ó Pai, que são tão importantes e tão necessários neste enfrentamento. Pedimos por aqueles que estão nos hospitais, que se sentem ansiosos, que veem o medo chegar. Tem misericórdia, Deus, de tantas pessoas, inclusive muitos irmãos e irmãs que têm sofrido nesses dias, têm tido dificuldade de respirar e tendo que lidar com todos os outros sintomas desta pandemia. Nós cremos que o Senhor é o médico dos médicos. Nós cremos que basta uma palavra do Senhor e toda esta praga cessa. Por isso, ó Deus, nós clamamos a Ti
para que o Senhor intervenha em nossas vidas, intervenha em nosso país, intervenha no nosso planeta Terra, que encara este surto, esta pandemia. E que isto, ó Deus, sirva aos seus propósitos e nos faça compreender a Tua vontade em meio a tudo isso. Pedimos, ó Pai, pelas famílias enlutadas, pessoas que sofreram a perda dos seus, neste Dia das Mães. Pedimos especialmente pelas mães que perderam seus filhos nestes dias. Pedimos pelos filhos que perderam suas mães nestes dias. Tem misericórdia, ó Pai, que o Teu Santo Espírito traga consolo e conforto e que a alegria da ressurreição para aqueles que estão em Cristo possa nortear as suas vidas e fazê-los seguir em frente. Esta é a oração que fazemos e agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor, mesmo em meio a tudo isso, tem nos dado motivos para continuar crendo. Oramos porque agradecidos somos de que, mesmo em meio a dias difíceis, a vida tem se renovado em nós. E nós louvamos ao Teu nome porque, irmãos queridos, vão aniversariar ao longo desta semana. Que o Senhor continue guardando, cuidando, protegendo. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando o nosso culto nesta manhã especial, mas antes de encerrarmos, eu quero mais uma vez dar a você uma palavra de encorajamento extraída das Sagradas Escrituras. Dessa vez, nós vamos ler lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 66, os versos 13 e 14. Eles dizem assim: como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Vós o vereis, e o vosso coração se regozijará, e os vossos ossos revigorarão como a erva tenra. Então o poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Creiamos na consolação do Senhor e assim sigamos os nossos dias. Deus abençoe a você, a sua casa, a sua família e a todos os seus. Procure ficar em casa, evite sair. Tome todos os cuidados necessários e continuamos orando, pedindo a Deus que este tempo seja abreviado e em breve nós possamos nos ver e nos abraçarmos. Recebei, pois, a bênção do Senhor. Seja do vosso parecer, meu irmão, minha irmã, o viver em paz. Que o sol da justiça brilhe sobre a sua vida a cada amanhecer e chuvas de bênção sejam derramadas sobre o teu lar de forma doce e suave. Que a graça, maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável e infinito de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus seja convosco permaneça, não apenas hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Mais uma vez, damos os parabéns a todas as mamães da nossa igreja, desejando que o Senhor muito as abençoe, muito as enriqueça de graça e misericórdia, e que os seus dias sejam dias felizes, especialmente o dia de hoje. Deus abençoe. Parabéns, mamães. Por minha boa mãe, pelo seu amor, na terra sem igual eu louvo-te, ó